Olá, eu sou o professor Ítalo Coutinho, sou engenheiro mecânico e hoje vamos falar com vocês aqui a respeito de contratos para engenharia. O objetivo dessa discussão é trazer alguns pontos importantes aí que devemos nos preocupar para que possamos fazer o desenvolvimento, toda a administração de um contrato na sua fase de engenharia. Hoje, além de comentarmos sobre esse contexto e da necessidade do contrato na fase de engenharia, vamos falar também sobre tipos de contrato de engenharia, como que eles são aplicados, qual que é a prática mais usual para determinada situação e controles aí necessários para que a gente possa fazer a correta administração desses contratos. Basicamente, nós temos contratos por administração, o chamado contrato guarda-chuva, que nada mais é do que um tipo de contrato para preço unitário, um contrato do tipo EPC, Engenharia, Procurement e Construção, onde eu tenho a responsabilidade de desenvolver ali dentro a fase de engenharia, ou eu vendo para o meu cliente todas as etapas até a entrega do equipamento. Uma outra modalidade do EPC é o turnkey, onde além de entregar o equipamento, aquilo que foi contratado, eu entrego também a solução integrada às necessidades do meu cliente, a planta de beneficiamento, a estrutura, a fábrica do meu cliente. Outra modalidade também que existe é o EPCM, onde eu somo aí o gerenciamento, ou seja, além de fazer engenharia, fazer compras, construir ou fabricar, eu também tenho aí a tarefa de gerenciar todas essas etapas e apresentar controles e acompanhamentos para o meu cliente. Lembrando, o nosso projeto de engenharia, ele pode passar desde uma fase de viabilidade, um projeto conceitual, um projeto de engenharia básica e um projeto de engenharia detalhada. Para os projetos de investimento, os projetos chamados projetos de CAPEX, é muito usual utilizar, numa determinada etapa, portões de avaliações, são chamados os gates de avaliação. Então, o primeiro portão aqui significa que eu passei de uma etapa de avaliar a viabilidade desse negócio. O segundo portão, eu já estabeleci, através da metodologia FEL, o FEL 2, que é o projeto conceitual, ou seja, eu já tenho determinado qual que é a metodologia de produção daquela planta, qual que é a metodologia de beneficiamento daquele minério, por exemplo. E o FEL 3, onde eu consigo finalizar, no último portão, uma engenharia própria para que eu possa, a partir desse momento, ter condições de estabelecer uma engenharia detalhada para a implantação desse negócio. Bom, geralmente, no conceitual, para o projeto conceitual, eu trabalho junto com o meu fornecedor de engenharia, pagando ele HH de determinado profissional que ele trabalhou. Quais são esses profissionais? Engenheiros, especialistas, projetistas, desenhistas ou os chamados cadistas, que hoje em dia eles trabalham tanto para soluções em 2D como em 3D. Na próxima etapa da engenharia, a básica e também na conceitual, na básica e na detalhada, é usual trabalharmos com uma unidade chamada A1 equivalente. Ou seja, eu estou comprando meu fornecedor de engenharia, documentos de engenharia, e a quantificação desses documentos poderá ser feita através de A1 equivalente. Na fase de engenharia básica, para cada 60 horas da minha equipe, eu consigo produzir um A1 equivalente para cada 60 horas. Geralmente eu gasto 20 horas para o engenheiro, 20 horas para o projetista,
e 20 horas para desenhista ou o chamado cadista. Na engenharia detalhada, eu já gasto menos horas, eu gasto 40 horas para fazer 1:1 equivalente, né? Sendo que dessas 40 horas eu tenho 10 horas para o engenheiro especialista, 10 horas para o projetista e tenho 20 horas para o cadista ou desenhista. Com esses quantitativos, eu consigo avaliar custos para o meu projeto conforme o tipo de profissional que venha trabalhar. É claro que esses números são números apenas para ilustrar aqui a nossa discussão. Cada empresa isso tem um comportamento, mas em média, 60 horas para se fazer um equivalente para engenharia básica e 40 horas para se fazer um equivalente para engenharia detalhada é um número aí que está numa ordem de grandeza adequada. Bom, é importante entender o seguinte: os profissionais envolvidos, engenheiros, projetistas, desenhistas e cadistas, para que eles possam ter uma produção adequada, eu preciso trabalhar com profissionais experientes do mercado, profissionais que conhecem daquele assunto que está sendo tratado, que está sendo desenvolvido, naquele empreendimento que eu vou colocar, para que possa atender um determinado CAPEX, um determinado valor de investimento do meu cliente. Hoje em dia é muito comum encontrarmos profissionais que buscaram se especializar em determinadas áreas. Por exemplo, eu conheço projetistas que trabalham para tubulação e mineração, da mesma forma que existem projetistas que têm mais especialização para tubulação em siderurgia. São assuntos diferentes, são tratativas técnicas diferentes e são profissionais que têm conhecimento de regras, de normas, de padrões, de boas práticas de engenharia em campos diferentes. Bom, para administrar esse contrato, para a administração do contrato, alguns pontos importantes. Se eu tenho um contrato que é o chamado contrato guarda-chuva, que basicamente é o preço unitário, eu preciso, a cada serviço solicitado ao meu fornecedor, ter aqui uma ordem de solicitação de serviço de engenharia. Essa ordem de serviço de engenharia, ela vai determinar a fase de engenharia no qual o projeto se encontra no momento, uma quantidade de horas ou uma quantidade de formatos. É aí que eu volto com a moeda a um equivalente. O prazo para desenvolver essa documentação. E um ponto muito importante que nós estamos esquecendo de cobrar dos nossos fornecedores de engenharia: a expertise, a experiência daquela equipe em trabalhar com aquele assunto que está sendo necessário naquele momento. Então não adianta apenas cobrar quantidade de documentos, quantidade de horas de profissional e também informar para o nosso fornecedor de engenharia o prazo. É interessante também questionarmos a experiência daquela equipe. Essa equipe, por exemplo, é experiente para fazer óleo e gás? Essa equipe, por exemplo, ela é experiente para fazer mineração? Essa equipe é experiente para projetos de construção civil? Então é importante a gente ter essa avaliação, porque senão nós vamos ter profissionais que, por zelarem por demais para a assertividade, para que possam conseguir fazer um documento de engenharia com a mais alta qualidade, talvez não seja necessário chegar a tanta qualidade, a tantos critérios de engenharia, tá certo? Nós não precisamos muitas vezes chegar em quantidade de qualidade tão alta que vá prejudicar o prazo e talvez também o preço ali daquele valor, daquele HH necessário para desenvolver aquele projeto. Importante também avaliarmos, né, esse projeto. Se ele já está na fase básica, o projeto que foi feito anteriormente conceitual, ele foi validado? Ele está bem consolidado? Está bem adequado? Outro ponto.
eu preciso avaliar o sistema de versionamento e controle de documentos. Eu preciso ter um sistema para que possa fazer essa tramitação de documentos. Eu recebo um documento para comentar, devolvo para a empresa de engenharia, em que versão do documento está, depois eu finalizo esse documento, eu certifico esse documento para finalmente poder fazer a fase de compra ou para a próxima fase de engenharia desse documento. Essa questão de engenharia é sempre um problema muito grande porque não se consegue estimar a quantidade exata necessária de documentação, de horas de engenheiro, porque cada empreendimento, cada negócio, ele parte de uma premissa de que ele é único, que ele é exclusivo. Então sempre vamos encontrar dificuldades variadas. Daí a nossa preocupação para que a gente possa conhecer uma boa empresa de engenharia, conhecer da experiência dessa empresa, para que junto dessa empresa a gente possa desenvolver os nossos documentos de engenharia para o nosso empreendimento industrial. Muito obrigado, eu sou o professor Ítalo Coutinho, estive com vocês aqui falando sobre contratos de engenharia e vejo vocês nos próximos vídeos.